Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Pedro, a Universidade de Salamanca completa 800 anos em 2018. Falaremos sobre isso hoje, professor? Exatamente, porque a data de celebração é justamente neste período e a Universidade de Salamanca é uma instituição muito importante. É a quarta da Europa, depois da Universidade de Bolonha, da Universidade de Oxford e da Universidade de Paris, e Salamanca foi a base das universidades da América Espanhola. Ela serviu de referência para a colonização espanhola na instituição de universidades desde o século XVI. A colonização portuguesa não permitiu isto. Os brasileiros tinham que estudar em Coimbra. Só depois da independência do Brasil é que foram criadas universidades, efetivamente, primeiro faculdades independentes e depois universidades no Brasil. Mas na América Espanhola, não. E Salamanca, por essas razões todas, é uma instituição muito importante. E eu quero ressaltar essa importância contando duas historinhas. A primeira delas, ainda no século XVI, de um personagem muito interessante, Fray Luís de León. Luís de León viveu na segunda metade daquele século, foi um grande poeta, professor de teologia na Universidade de Salamanca. E em 1572, Fray Luís de León foi preso pela terrível Inquisição, ficou preso 4 anos em Valladolid, e a acusação contra ele é pelo fato dele ter traduzido passagens da Bíblia do latim para o espanhol, a língua vernacular, sem licença da Igreja. E aquilo foi considerado uma profunda heresia e ele foi condenado à prisão, já que a Igreja queria ter o controle das versões da Bíblia. Ficou preso por 4 anos. E o que é interessante é que ao voltar, quando foi liberado, em 1576, ao voltar à universidade para dar aula, Fray Luís de León abriu a aula com uma frase que depois ficou célebre. E a frase era a seguinte: decíamos ayer, em espanhol, que quer dizer, dizíamos ontem, como se não houvessem passado 4 anos em que ele estava encarcerado, ressaltando assim a continuidade da universidade, não é? Dizíamos ontem, como se nada tivesse ocorrido. Há um outro episódio, já no século passado, envolvendo uma outra figura extraordinária, um grande professor e humanista, Miguel de Unamuno, que era reitor quando houve a Guerra Civil Espanhola e a ditadura franquista teve início. E em 12 de outubro de 1936, há um episódio que se tornou célebre envolvendo Miguel de Unamuno, quando já no recinto da universidade houve uma celebração fascista de apoio a Franco e à posição de Franco na Guerra Civil, e Miguel de Unamuno, resistindo a isto, pronunciou um discurso muito famoso onde proferiu as palavras vencer não é convencer, reconhecendo a vitória dos franquistas, mas dizendo que aquilo não de maneira nenhuma convencia a universidade, que era um centro de humanismo, de liberdade e não podia ser submetida à ditadura. Obviamente ele foi destituído do cargo de reitor e morreu no mesmo ano de 1936, alguns meses depois. Só em 2011 foi-lhe restituído póstumamente como homenagem o cargo de reitor. Esses dois eventos, muito importantes na história de Salamanca, mostram não só a importância da Universidade de Salamanca, com a qual a Universidade de São Paulo mantém relações muito intensas, não é? Mas mostra como é importante, neste momento da vida brasileira, em que a sociedade volta a ouvir discursos a favor da intolerância, da censura e mesmo da repressão e da ditadura, o papel da universidade. A universidade foi, é e sempre será um centro de resistência em defesa da liberdade, da livre manifestação do pensamento, e é importante nós termos isto em mente no momento em que se comemoram 800 anos da Universidade de Salamanca. Obrigado, Pedro. Eu sou Francisco Costa para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.